Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Porque Assisto Filmes. E hoje eu resolvi dedicar um tempo, melhor dizendo, fazer algumas indicações de algumas obras que remetem a um dos grandes nomes que a arte, de uma maneira geral, já teve, chamado William Shakespeare. Ele foi um dramaturgo e poetista inglês que nasceu em 1564 e ao longo da sua carreira escreveu mais de 40 peças, incluindo tragédias históricas muito famosas, e contribuiu com vários sonetos e poemas narrativos que fez com que ele deixasse sua marca na história da arte como um todo. E mesmo esse sendo um canal de cinema, a gente não pode deixar de lembrar e de notar, através dos seus trabalhos, do quão importante a visão do Shakespeare foi para certas conjunturas e certos comportamentos que acontecem dentro de grandes romances. Muito foi visto em cima das obras do dramaturgo, que influenciou e influencia até os dias de hoje em diversas obras. É por isso que eu quis pegar um pouco da minha memória afetiva, o quão é importante certas obras que eu vou citar aqui, sendo que várias delas são até clássicas, para vocês entenderem o como esse homem foi extremamente importante para muitas das coisas que nós consumimos hoje em dia, mesmo já tendo sido retratada há muitos e muitos anos atrás. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo, massa, que você ajuda na divulgação desse projeto, e se inscreva no canal para não perder minhas próximas indicações sobre filmes e arte de uma maneira geral, beleza? Sem mais, vamos agora falar de 7 obras marcantes, na minha opinião, que o William Shakespeare deixou ao longo da sua vida. Primeira indicação, eu acho que não poderia ser outra, que é um grande clássico da literatura e do romance, Romeu e Julieta, que conta a história do amor entre dois jovens que são de famílias rivais em Verona. Esse é um clássico absoluto do próprio gênero que eu citei, que aborda temas como o amor proibido, sacrifício e até o destino dessa relação envolvendo ambos os personagens, o Romeu e a Julieta. E isso fez com que essa obra ficasse marcada pela própria história em si e pelas diversas adaptações que ela gerou. Próxima indicação é Hamlet, um outro clássico do Shakespeare, onde conta a história de um príncipe dinamarquês que busca vingança pela morte do seu pai e que apresentou uma das frases mais icônicas da literatura: ser ou não ser, eis a questão. É uma obra que explora muitos temas como traição, loucura e até moralidade. Ainda tem um texto psicológico muito interessante, mostrando a própria complexidade do Hamlet, tanto como príncipe como a sua própria condição humana. Próxima obra marcante do dramaturgo é Macbeth, que conta a ascensão e a queda de um general escocês, que no caso é o próprio Macbeth, impulsionado pela sua ambição e pela influência de sua esposa. É uma história muito interessante, intrigante, envolvendo cobiça e que explora temas como poder, culpa e destino, com certo ar místico envolvendo bruxas que profetiza o futuro. É um material que fala muito sobre a própria corrupção moral e também como você fica cego diante daquela própria paixão doentia que pode te levar para o próprio declínio. Próxima obra memorável do William Shakespeare é Otelo, que conta uma trágica história do Mouro de Veneza, cuja sua vida é destruída pela inveja e manipulação do seu suboficial Iago. É uma história muito interessante que explora temas como ciúme, amor e traição, e destaca também a própria vulnerabilidade humana, que no caso aqui seria do Otelo, envolvendo a sua aceitação de lidar com certas pessoas que fogem ali do seu próprio meio. Para minha quinta indicação, trago Rei Lear, que conta a história de um rei que decide dividir o seu reino entre suas 3 filhas, resultando em uma traição e loucura por completa, que vai afetar muito do seu reino e até o seu próprio poder. Tanto que, se você olhar mais a fundo, existe uma reflexão grande sobre a própria sanidade, sobre o conceito de família e até sobre o conceito de poder. E a intensidade emocional que você consegue enxergar sobre a complexidade que são os personagens faz com que essa seja uma história em si incrível de se ler. Para minha sexta indicação, Sonho de uma Noite de Verão, que aqui já coloco Shakespeare com o pé, mas numa comédia lúdica que entrelaça a história de 4 amantes e um grupo de atores amadores em uma floresta encantada. É uma narrativa que ela passeia muito entre o real e o ficcional e também o amor e a própria fantasia. É uma história que, apesar de não ter tanta profundidade humana, explorando outros temas mais profundos,
Ela é muito gostosa de ler justamente pela sua leveza e pela sua criatividade, pois a transição entre sonhos e realidade aqui faz com que tudo fique muito gostoso de ler. Para minha penúltima indicação, Júlio César, uma peça que narra a conspiração contra o próprio Júlio César, seu assassinato e as consequências políticas na própria Roma. E aqui já é uma história que volta a ter temas mais profundos, como poder, lealdade e traição, envolvendo o seu próprio ciclo de amizade que o cerca, algo que já transita para o lado muito da própria falsidade que acontece dentro da própria Roma. E eu costumo dizer que esse livro ele tem uma relevância política muito grande, principalmente envolvendo a moralidade dos personagens, que pode ser contextualizada em vários dos momentos da política do nosso próprio Brasil. Minha última indicação em uma obra também muito conhecida do Shakespeare é Antônio e Cleópatra, que conta a história do romance entre Marco Antônio e Cleópatra e de como a paixão de ambos afeta na vida de cada um e no destino do próprio Império Romano. É outra peça que aborda temas e assuntos envolvendo amor, política, tragédia, permissão, em cima de um contexto onde os laços pessoais, principalmente o amor em si, acaba sendo muito prejudicial. E a própria complexidade dos protagonistas faz com que você sinta muito do porquê que certas decisões foram tomadas. E é isso aí, gente, sobre o vídeo de hoje, falando do William Shakespeare, um dos grandes nomes que a arte mundial já teve, sem sombra de dúvida, se não fosse pelo seu olhar, muito dos filmes, das produções que nós assistimos hoje em dia, não teria com certeza nem de longe a mesma qualidade. E se você acha que faltou alguma obra a ser citada, por favor, exponha a sua opinião aqui nos comentários. Como eu falei inicialmente, eu puxei muito da minha memória afetiva e nem todas as obras do Shakespeare eu tive acesso, então eu comentei só as que eu já li, expressando a minha experiência por cada uma delas. E antes de ir embora, aquele favorzinho que eu pedi inicialmente. Se gostou da ideia desse conteúdo, deixe sua curtida aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que procura ter uma visão muito mais ampla desse grande nome que foi para a arte de uma maneira geral. Me siga também no Instagram, que eu falo de outros conteúdos que eu não trago aqui para o YouTube. E se inscreva no canal para não perder meus próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.